Olá, Eliel Forni aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre um problema que a gente tem aqui no Brasil com relação à aprendizagem de inglês. O que acontece normalmente aqui é que as pessoas estudam, às vezes, por 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais. E no final a pessoa percebe que não está com aquele inglês do jeito que gostaria. Então a pessoa vai ouvir uma música, por exemplo, não consegue entender um filme, né? E muito menos se expressar em inglês de maneira natural, né? E com confiança. Então, se você está nessa situação, na verdade você não precisa se preocupar, porque não é culpa sua, né? Porque às vezes essa questão de você estudar muito tempo e não ter o resultado da maneira que você gostaria acaba gerando também frustração, né? Porque você estuda muito tempo, mas não consegue ter um desempenho da maneira esperada. Então, a culpa realmente não é sua. Esse é um problema que a gente tem aqui por conta das metodologias usadas aqui no Brasil. Então, para você ter uma ideia, o Brasil está entre os 10 piores países do mundo com relação à metodologia do ensino de inglês. Então, quer dizer, esse resultado que a gente tem está totalmente condizente, né, com essas estatísticas. Então, já parou para pensar no seguinte: quantas pessoas você conhece que realmente consegue falar inglês fluentemente? Provavelmente esse número de pessoas aí que você conhece vai ser bem pequeno, né? Então, como a gente pode resolver isso? Eu falei sobre metodologia. Então, qual o grande problema que nós temos com relação à metodologia aqui no Brasil? Os cursos enfatizam a gramática. Então, você aprende a pensar sobre o inglês. Você pensa sobre o inglês, mas você não consegue utilizar o inglês para você se expressar. Porque quando a gente está falando, da maneira que eu estou falando aqui em português, eu não estou pensando em regra gramatical, não é mesmo? A linguagem tem que fluir. Agora eu te pergunto, como é que você aprendeu português? Você aprendeu primeiro fazendo o quê? Ouvindo. Então você precisa ouvir, você precisa treinar os ouvidos. Então a melhor maneira de você aprender uma língua estrangeira é através dos sons. Você precisa aprender através dos sons. Você tem que entender como a língua funciona quando as pessoas falam a língua, né? Porque o que está no papel é uma coisa, na hora que você fala é completamente diferente. Então, essa proposta que eu tenho. Então, a forma que eu ensino inglês é através dos sons. Então, com isso, a gente consegue um resultado em muito menos tempo. Nem se compara a um curso normal, né? Porque aqui no Brasil, como eu falei, você estuda 3, 4, 5 anos e no final ainda sai do curso sem falar inglês. Por quê? Porque você fica pensando muito antes de falar. Você tem que pensar nas regras, né? Naquelas listas que você memorizou, e você acaba não conseguindo se expressar. Então lembre-se disso. Para você aprender de maneira eficaz, você precisa treinar os ouvidos, né? É o que a gente chama de input, a informação entrando e depois a informação sai através da fala. Tá bom? Então a gente vai se aprofundar mais nesse assunto aos pouquinhos. Eu vou fazer mais vídeos aí, dando mais detalhes sobre esse assunto. Tá bom? Você pode também acessar o blog aprenderinglesdeverdade.com, porque lá tem vários artigos e algumas liçõezinhas também onde eu falo sobre isso. Mas de qualquer forma, eu vou postar mais vídeos falando sobre esse assunto. Tá bom? Valeu, até a próxima.